Graças a Deus, rendendo muitas graças a Deus por mais esta oportunidade que o nosso Pai Divino, Sagrado Princípio Deus, nos dá. De podermos entrar em comunhão com Ele mesmo, que é Deus, que é o sagrado princípio de tudo e de todos, onde cada um já sabe, tem consciência, que é de Deus que tudo parte, é de Deus que tudo retorna. Mais uma vez aqui, todos nós, encarnados e desencarnados, reunidos para mais esse trabalho. São trabalhadores que aqui vêm para nos auxiliar, nos ajudar, duplos de encarnados, que neste momento estamos todos reunidos para mais esse trabalho mediúnico, que é o intercâmbio entre os dois planos da vida, de encarnados e desencarnados. Dons mediúnicos que adverte, ilustra e consola. Graças a Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Os 10 mandamentos. O primeiro: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dará falso testemunho. Não desejarás o que é do teu próximo. Graças a Deus. Dos 77 textos bíblicos, proféticos, mediúnicos, que estão na Bíblia judaica cristã, alguns deles. Quem dera que o Senhor desse seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Derramarei meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor assim quiser chamar, porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, e a outro a produção de maravilhas, e a outro a profecias, a outro discernimentos dos espíritos, e a outro as línguas diversas, e a outro as interpretações. Caríssimos, não creiais a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus,
porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque aos profetas de hoje se chamava então vidente. E estes sinais seguirão aos que crerem: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo poutagem mortífera não lhes farão mal, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Como todos nós estamos aqui encarnados e desencarnados, reunidos para mais esse trabalho de orar para os outros no meio dos outros, sendo os outros. Todos nós um pensamento em Deus, no princípio de tudo, que é onisciente, onipresente e onipotente, que é Deus. O nosso pensamento em Jesus, modelo de comportamento, veio viver e ensinar a cultivar os dons mediúnicos, que é o intercâmbio entre os dois planos da vida, o plano dos encarnados com os desencarnados. Veio ensinar e viver os 10 mandamentos, a lei de Deus, entregue por Moisés. Jesus, que foi manso e humilde de coração, veio para deixar exemplo. O nosso pensamento no João Evangelista, o nosso atual diretor planetário, chefe dos escalões imediatos, João Evangelista, que teve uma vida aqui no Brasil como Barão do Rio Branco, chefe das legiões, as legiões das santas mulheres, das santas mães, no comando a grande mãe Maria. Maria, mãe de Jesus. É doce, doce mensageira da verdade, da doutrina, símbolo das mães, meiga, filha do Eterno Pai. São legiões de mulheres que trabalham com ela e ela no comando. As legiões de Maria Madalena
símbolo de arrependimentos de erros cometidos. Também as legiões de mulheres que ela comanda, e no comando de tudo, a grande Mãe Maria. A Maria Madalena também nos auxilia na vidência, na abertura dos dons mediúnicos, principalmente a vidência. João Evangelista também comanda as legiões médicas, que é comandada pelo Dr. Bezerra de Menezes, que é o chefe das legiões médicas. Bezerra de Menezes foi o Lucas médico, o apóstolo Lucas, que esteve lá com Jesus. Encarnou no Brasil, teve o nome de Dr. Bezerra de Menezes, porque foi médico. Médico dos pobres. Está chefiando muitas legiões médicas. No porvir, depois dos acontecimentos do dilúvio de fogo, a expulsão dos cabritos, a separação do joio, tudo isso depois do dilúvio de fogo, já tem 2 planetinhas recebendo espíritos, que o mais bonito lá, como o Pai Divino dizia, se parece com um chimpanzé. Lá eles vão esquecer de tudo. Vai dar início novamente a evolução. Depois que tudo virar de ponta cabeça e do avesso, dos acontecimentos, do dilúvio de fogo e a expulsão dos cabritos, como a mãe dizia, a Mãe Maria, que é muito bonito, vai ficar muito bonito. É a terra prometida, aonde Jesus vai vir. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho eterno, está em Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. Profecia cumprida. O Evangelho eterno já está no mundo. Depois dos acontecimentos, a Nova Jerusalém começa a encarnar os grandes vultos bíblicos. Jesus vai ser filho da Maria novamente, da grande Mãe Maria, e seu pai, o Lucas, o apóstolo Lucas, que hoje é o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes vai ser o pai de Jesus. Jesus vai ter outros irmãos, um deles é o Gabriel. Com as graças de Deus, estamos aqui pensando.
pensando nas legiões médicas de Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes comanda legiões, algumas delas que nós citamos. As legiões de Dr. Fritz, foi um médico alemão. Legiões de Alberto Seabra, Almeida Lima, Dr. Vital Brasil, Oswaldo Cruz. O Dr. Oswaldo Cruz teve uma outra encarnação aí, se chamou André, que é o André Luiz, chefe das legiões das crianças. Está no trabalho com criança, é o André Luiz. É o mesmo espírito, Oswaldo Cruz. Nós pensamos nos enfermeiros, nas enfermarias, nessas legiões médicas, colaboradores da medicina, o nosso pensamento com carinho em todos eles. Pensamos também na bondosa e querida legiões de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, as caboclas, as pretas velhas, as índias, no Nero e seus soldados romanos, legiões de soldados romanos, soldados com escudos, soldados com leões. Nero, que mantém a ordem e a disciplina desse planeta. Os pretos velhos, índios, hindus e caboclos são os que fazem o trabalho de limpeza em ambiente de trabalho, em ambiente das nossas casas, fazem a limpeza material. E quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas começam a ficar difíceis, entra Nero e seus soldados romanos, abrindo caminho para que esses nossos irmãos humildes, pretos velhos, índios, hindus e caboclos, possam entrar e fazer o trabalho. Tudo com a permissão de Deus. Se não houver a permissão de Deus, nada é feito. Nada. Pensamos também nessas legiões de ciganos, de orientais, boiadeiros e muitas outras legiões, as legiões Conga, no Pena Branca, Sócrates. Pensamos no Gandhi, na princesa Diana, em alguns lugares Daiane ou Diana, que foi a princesa que já tinha o trabalho com as crianças quando estava na carne, e hoje fora da carne ela tem um trabalho com as crianças, famintas e doentes, precisadas. É o trabalho da Diana. Nossos amigos e companheiros, anjos de guarda, o nosso pensamento com carinho com esses irmãos.
Eles foram designados por Deus, são espíritos que nos acompanham desde o momento da nossa encarnação. Ficarão conosco até o último minuto, até o último segundo, quando estivermos na carne. Eles nos auxiliam, porque também estão em evolução. Eles aprendem com a gente com eles. Eles aprendem com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. São os nossos anjos de guarda. Nunca se afastaram de nós, mas nós sempre se afastando deles. Muitos se afastam de Deus. Deus não está fora. Deus não está longe, nem no céu, lugar nenhum. Ele está dentro de nós. Está dentro de cada um. Porque Deus é íntimo. Fique em silêncio. Mente silenciosa para poder ouvir o que Deus tem a falar. Deus está dentro de nós. Não precisamos de intermediários para poder pedir, falar, reclamar com Deus. Deus é Pai, não é padrasto. Com as graças de Deus, estamos pensando do maior ao menor em todos esses trabalhadores. Todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, porque nós somos trabalhadores na carne. Tem os trabalhadores fora da carne, que estão desencarnados. Hoje nós estamos encarnados, estamos na carne, somos trabalhadores, somos os anjos, anjos encarnados. Os anjos desencarnados estão a trabalho. E nós, anjos encarnados, também estamos a trabalho. Estamos aqui para servir e não ser servidos. Há um propósito. Não viemos à carne para passear. Há um propósito, tem um objetivo de tudo. Estamos aqui a trabalho. Então, com as graças de Deus, pensando nesses irmãos, do maior ao menor, do menor ao maior, e com Evangelho eterno e orações prodigiosas, já no mundo, o prometido em Apocalipse 14, versículos de 1 a 6, estamos dando por iniciado mais esse trabalho, mais esta oração, que é de cunho divinista. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.
Oração dos Apóstolos. Sagrado princípio, Deus ou Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo Filho teu, depositário de tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne. De ti aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estiveste subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a tua presença e o teu auxílio, não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça. Em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço tua presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina. Oração a Maria. Meiga filha do Eterno Pai, amparai aos que peregrinam os rincões inferiores da vida, para que neles aflore o desejo de conhecimento, certeza e bondade, deixando de parte as idolatrias, os paganismos, os ritualismos e todas as formas inferiores de culto espiritual. Anjo tutelar das legiões que socorrem nas trevas e nos lugares de dor, atendei ao clamor daqueles que arrependidos anseiam reencontrar o caminho da verdade que livra. Doce mensageira do amor, derramai vossa ternura maternal sobre os corações aflitos, para que se elevem às alturas do trabalho redentor. Senhora eleita, inspirai o sentimento da verdade, do amor e da virtude nos corações de todos aqueles que tendem aos desatinos do mundo, para que não desçam aos lugares de pranto e ranger dos dentes. Levantai, ó Senhora, dos abismos tenebrosos a todos quantos erraram por causa dos fanatismos religiosos. Intercedei, ó meiga estrela, por aqueles que, esquecidos da lei e olvidados de Jesus Cristo, mergulharam nos lugares de sombra e de dor. Ó ternura, ponde sentimento de pureza em todos os corações femininos, para que se convertam em verdadeiros anjos guardiães. Sede a luz, ó Maria, daqueles olhos que não podem ver. Amparai, ó Senhora, aos que fraquejam ao longo dos caminhos da vida. Ouvi, ó símbolo das mães, a voz dos que não podem falar. Enxugai a lágrima, ó meiga irmã, daqueles que padecem falta de misericórdia. Dominadora de paixões, sede o anjo guardião daqueles que temem resvalar nas vielas do pecado. Consoladora dos aflitos, ungi com o bálsamo do amor aos que se encontram de coração angustiado. Guiai os passos, ó doce amiga, dos que tendem a desanimar em face das torturas do mundo.
Depositai, ó Maria, em todos os corações o sentimento de igualdade perante as leis que regem o universo infinito. Conduzi ao pórtico da verdade, ó candura, a quem se encontrar perambulando pelos caminhos da inverdade e do crime. Envolvei com o vosso azulino manto, ó Maria, a todos aqueles que procuram as verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus, através da divina modelagem de Jesus Cristo. Apontai, ó luminosa estrela, ao testamento da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, para que todos os filhos do Altíssimo encontrem, de uma vez para sempre, os braços abertos do Divino Amigo. Temos também a Legiões Médica, no comando tal Dr. Bezerra de Menezes. Então todos nós estamos aqui reunidos à distância, em um só pensamento, orando para os outros no meio dos outros, sendo os outros. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. A bondosa e querida legiões de pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Estamos pensando. Oração dos pretos velhos. Ao sagrado princípio do todo invocamos, do mais íntimo de nossa consciência, em sinal de reverência à verdade, ao amor e à virtude, propositando cooperar junto às legiões de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, para os serviços que são chamados a desempenhar na ordem doutrinária. Ao Cristo apelamos, como diretor planetário e senhor dos 7 escalões em que se distribui a humanidade terrestre, composta de encarnados e desencarnados, desejando oferecer colaboração eficiente, de caráter fraterno, em defesa da verdade e da justiça, contra aqueles que, contrariando os sagrados objetivos da vida, se entregam aos atos que contradizem a lei de Deus. Conscientes da integridade e da justiça divina, afirmamos a mais fiel e intensa observância dos mandamentos da lei, conforme o divino exemplo do Verbo exemplar para todos os efeitos invocativos.
acima de alternativas, constituirá barreira contra o mal em qualquer sentido em que se apresente, venha de onde vier, seja contra quem for, conquanto que em defesa da verdade, do bem e do bom. Consequentemente, que aos bondosos pretos velhos seja dado refletir em seus trabalhos os sábios e santos desígnios daqueles que, traduzindo a divina tutela do Cristo planetário, assim determinarem das altas esferas da vida. Que as legiões de índios, simples, espontâneas e valorosas, sempre maravilhosamente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob a direção benévola e rigorosa dos altos mentores da vida planetária, lutando pela ordem e pelo bem, pelo progresso no seio do amor, que tenham de Deus as graças devidas. Que as numerosas legiões de hindus, profundamente ligadas às mais remotas civilizações do planeta, formando, portanto, nas altas cortes da hierarquia terrestre, sejam concedidas pelo Senhor planetário as devidas oportunidades para que forcem, sustentem e imponham a suprema autoridade. Que nesta hora cíclica, em que a Terra transita de uma para outra era, as mentes humanas possam receber os eflúvios da pureza e da sabedoria, a fim de que sintam os divinos apelos do Cristo, em favor dos santos desígnios do Pai Amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos. Que as legiões de caboclos, humildes e bondosos, tão ligadas aos que peregrinam a encarnação para efeito de expiações, missões e provas, a todos possam envolver, proteger e sustentar, desde que se esforcem a bem da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, pois que fora dessa ordem doutrinária não há evangelho. Com as graças do nosso Pai Divino, Sagrado Princípio Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente, onde cada um já sabe, tem consciência, que é de Deus que tudo parte, e em Deus tudo retorna, porque somos centelhas divinas, somos partículas divinas, partículas que saíram de Deus, porque nós já somos Deus em evolução, com as graças de Deus. E todos nós aqui neste momento, reunidos, vamos agradecer por tudo que Deus tem nos dado. Agradecer pelo que Ele também não deu, porque há um motivo, há uma razão de Ele não dar. E vamos agradecer também pelo que ainda Ele nos vai dar. Agradecemos pelos dons mediúnicos, que é o intercâmbio entre os dois planos da vida. Agradecemos pela entrega do Evangelho Eterno e orações prodigiosas, o prometido em Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. É uma profecia cumprida. Agradecemos, Pai, por tudo, por mais esta oração, que foi orar para os outros no meio dos outros, sem dos outros. Muito agradecido, Pai, por tudo. Muito agradecido. Está encerrada a oração. Graças a Deus. Procurem ficar com Deus.